Craques ganham jogos, mas times ganham títulos. A conquista do PSG, ela é um recado muito claro, principalmente para muitos torcedores e para alguns dirigentes que imaginam que você montar um time só de craques e fazer altos investimentos e contratar pelo nome e não pensando de uma forma coletiva, você dificilmente tem resultado. Com raríssimas exceções, isso aconteceu na história do futebol e vamos pegar a história, isso tem N situações para exemplificar. Então, o vídeo de hoje, falando depois da inédita conquista da Champions League, que chegou a bater na trave recentemente, o PSG chegou a ser vice-campeão, conquista esse título com um time que é um perfil, você analisando, não é, não é um time de craques midiáticos. O PSG investiu durante muito tempo, teve Ibrahimovic, Ronaldinho Gaúcho, investiu no Neymar, Cavani, veio depois, teve o Mbappé, teve o Messi, e não chegou a essa conquista. Olhar o time do PSG que venceu o título, é importante citar também que não se trata de um coletivo, não é um time limitado, não são jogadores ruins, pelo contrário. Mas quantos jogadores aqui desse time do PSG nós vemos em redes sociais, aparecendo em tem um Instagram bombando, se destacam mais fora de campo do que dentro de campo. O próprio Messi, quando chegou no PSG, ele chegou, nossa, é um craque já que não chegou dentro de uma proposta clara. O que eu quero dizer isso? Você trazer um cara, não trouxe um jogador que, putz, eu preciso de um atacante acima da média, eu quero um meia acima da média, mas que vai se encaixar dentro da ideia de jogo. Não, vamos contratar de um cara que seja midiático, como teve muito tempo atrás os Galácticos do Real Madrid, com Zidane, Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, teve o Roberto Carlos naquele time Zidane, você tinha vários jogadores ali de extrema qualidade, extremo e de potencial, e o time não deu liga, não teve um coletivo muito forte. E o Luiz Henrique consegue dessa forma, a hora que foi limpando o elenco, a saída do Messi, teve a saída do Neymar, a saída do Mbappé, ajudaram nesse time que a gente olha. Hoje dá para falar que o PSG é um time não catado. Ah, mas Flávio, putz, você quer dizer que então se eu montar um time sem craques eu vou conseguir ganhar títulos? Não existe, o futebol não é uma ciência exata, muito longe disso, é um dos poucos esportes onde um time que às vezes é favorito, que é favorito algumas vezes, pode não vencer, pode ser superado. Então você pode, numa final, fazer um time que jogar por aquele popular uma bola e ganhar, de repente, uma conquista, mas no mata-mata. A gente pode ver, por exemplo, nos pontos corridos, se você não tiver um time com qualidade, com pessoas do elenco, você não vence. Ah, mas se eu tiver um craque, eu vou conseguir. O craque vai carregar o time nas costas. Isso é até a página 2, pessoal. Vamos relembrar casos do futebol, alguns casos da história do futebol. O Santos do Pelé. Pô, Pelé foi o melhor jogador de futebol, o rei do futebol. Mas ele não tinha um bando de bagres do lado dele. Era um time que jogava bem. O Botafogo do Garrincha. Indo mais para frente, a gente teve nos anos 90, o Corinthians venceu um campeonato brasileiro tendo o, o Neto como um grande nome daquela conquista, mas era um time que jogava em função do Neto, ou seja, você tinha uma tática, tinha uma forma de jogar para o craque aparecer. A gente viu, indo um pouco mais para frente, a gente teve em 94, o Brasil foi campeão mundial com uma seleção pragmática, uma seleção que não jogava bem, não tinha uma qualidade, não compara com as seleções brasileiras assim de um futebol vistoso, mas você tinha Romário e Bebeto, era um time para jogar em função desses dois. O Corinthians de 2012, né, que foi montado em 2011, alguns daqueles jogadores que venceram a inédita Libertadores pelo Timão e o Mundial de Clubes, eram desconhecidos, alguns realmente conseguiram se destacaram no futebol nacional, seleção brasileira, foram para o exterior. Mas quando o Corinthians montou aquele time com o Tite, era um time de desconhecidos, um time quase de operários, que funcionaram dentro de um coletivo. Pegando um caso de uma seleção também, pegando a Argentina do Lionel Messi, com o Scaloni, recentemente campeã, a última seleção que venceu o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo, em 2022, o que aconteceu? O que tinha? Era uma seleção focada em cima do Messi. O Scaloni montou um time para jogar em função do seu craque, mas não era, também tinha vários jogadores de extrema qualidade
para poder jogar junto com o Messi. Então não era o Messi sozinho resolvendo alguns jogos. Esse é o ponto importante sobre isso. Você tem alguns exemplos, o pessoal que é um pouco mais velho lembra do o melhor ataque do mundo, Romário, Sávio e Edmundo. O Flamengo montou um ataque repleto de estrelas, com um trio de ataque muito forte em termos de nome, que não conseguiu conquistas. E aí tem esse outro lado, pegar, analisar, como já falei, pegar esse elenco do PSG, olhar Donnarumma, Hakimi, Kvaratskhelia, você tem o Vitinha, o Nuno Mendes, o Dembélé, olhando nomes, tem nomes importantes, mas nenhum desses chega num termo de mídia, que acho que é o mais importante. E você tem a questão, hoje, vamos lembrar, a seleção de 70 que foi campeã mundial com o Pelé, era uma verdadeira seleção, você tinha N jogadores de extrema qualidade, o Zagallo teve que colocar 4 camisas, tinha a quantidade de opções disponíveis era tão grande que ele teve que pegar 4 jogadores que eram os camisas 10 dos seus clubes para jogar, montar no meio de campo, para poder pegar. Então, meu, preciso que você volte para ser volante, o segundo volante, armou um time, fez um coletivo muito forte. O Luiz Henrique prova isso. Então, esse título do PSG, por mais que a campanha, a gente tem que analisar também, claro, o PSG não teve uma campanha perfeita, teve alguns jogos complicados. O Donnarumma foi muito importante, teve que durante a campanha, você teve, então realmente teve alguns pontos e também tem que pegar o adversário. O PSG goleou a Inter de Milão, que fez aqueles 2 grandes jogaços contra o Barcelona. A semifinal contra o Barcelona foi assim daqueles jogos para a história. A gente está falando num Barcelona com o Lamal, com o Yamin Lamal, com o Lewandowski voltando. O Barcelona que pegou com o Hansi Flick, subiu demais de produção em um ano, vem jogando fino da bola, era o favorito para disputar a final, favorito para o título da Champions desse ano também, a chance da tríplice coroa era muito grande lá para o Barça. Eu imagino, inclusive, que se o Barcelona tivesse passado, estaríamos falando que o Barcelona era favorito contra o PSG, mas vem com uma história. Então, a partir do momento que a gente entende esse lado, em relação o recado que eu, para deixar aqui, para fechar o vídeo, da minha parte, é quando a gente pega no futebol brasileiro, que tem as cifras inferiores, que a gente não tem clubes com grandes condições de você montar uma seleção de craques, ou você apostar apenas num jogador. Fala, putz, eu vou trazer um jogador aqui que ele vai chegar e vai resolver. Dá a bola para ele que ele resolve sozinho. Isso não existe. Você precisa sim ter um coletivo muito forte. Precisa ter um entorno do jogador para poder funcionar. E estamos vendo exemplos recentes. O Neymar retornou para o Santos está na zona de abaixamento, o Neymar quase não está jogando, então não conseguiu, o Neymar sozinho não conseguiu elevar demais o nível do Santos. A gente tem o Memphis, que foi importante na conquista do Corinthians no Paulistão, que não vem, não está jogando mal assim, não. Está agora, recentemente, estou falando nos últimos jogos, deixando a desejar com alguns jogos abaixo, mas o Memphis chegou, foi importante no final. A campanha do Corinthians, que levou o Timão para a pré-Libertadores, foi importante no Paulistão, mas sozinho ele também não resolve. Então a gente. E dá para colocar isso para qualquer time do Brasil. Que jogador que você fala que também mereceria você falar, não, putz, eu tenho esse craque aqui, então te dá a bola para ele e resolve. O Messi sozinho, mesmo no auge, ele não dribla 10 jogadores sozinho. O Ronaldo Fenômeno no auge tem golaços dele driblando 4, 5 jogadores. Mas, como eu citei na abertura do vídeo, né, um craque pode resolver sim jogos, um craque pode ganhar um jogo. Só que você tem numa campanha de título, que não é um jogo, assim, tirando a Supercopa, aqueles casos de jogos que são, de títulos que são em uma partida, em final única, isso até pode acontecer, mas em competições mata-mata, em competições de pontos corridos, se você não tiver um coletivo forte, não tem retorno, não vai conseguir títulos. São raríssimas, raríssimas exceções, e aqui eu citei vários exemplos ao longo do vídeo. Então é isso, galera. Falando aqui do título merecido do PSG, da inédita conquista da Champions League. E deixa aqui, claro, pessoal, o que você achou, gostou discorda do que eu falei, concorda, quer citar outros exemplos? Fica aqui tranquilo aqui, fica à vontade para aqui nos comentários relembrar outras causas, para a gente poder, inclusive, debater sobre esse assunto em outros vídeos, em outras lives. Abraços.